Olá, eu sou Giovana Cunha e esse é o Destaques TST, o programa que traz as notícias do Tribunal Superior do Trabalho. A edição de hoje é especial. Você vai acompanhar como foi a solenidade de comemoração dos 70 anos da Justiça do Trabalho. O evento foi marcado pela presença de autoridades dos três poderes. E neste primeiro bloco, você confere o lançamento do selo e do carimbo comemorativos aos 70 anos. Declaro aberta a sessão solene de comemoração dos 70 anos de instalação da Justiça do Trabalho no Brasil. Cumprimento todas as autoridades presentes, na pessoa do excelentíssimo senhor vice-presidente da República, Dr. Michel Temer, neste ato representando a excelentíssima senhora presidente da República, Dilma Rousseff. Assistiremos agora ao vídeo institucional com depoimento do ministro Arnaldo Lopes Susequinde, ministro aposentado do Tribunal Superior do Trabalho, ex-ministro do Trabalho e da Previdência Social e único integrante vivo da Comissão de Juristas que elaborou a consolidação das leis do trabalho. Não seria possível, durante muito tempo, o Brasil viver sem uma justiça do trabalho. A Justiça do Trabalho cumpre esse papel de uma justiça social de cidadão. É a justiça mais rápida que nós temos. A criação da CLT realmente foi algo importante que ficou em mim. Relação de trabalho significa não é preciso o empregado trabalhar com aquela subordinação ao empregador. A subordinação jurídica que caracteriza o contrato de trabalho. Um homem, uma vida, uma história que se confunde com a da Justiça do Trabalho. Assim é a trajetória de Arnaldo Susequinde. Foi ministro do Trabalho no governo Castelo Branco, ministro e vice-presidente do Tribunal Superior do Trabalho, representante do Brasil no Conselho da Organização Internacional do Trabalho. E ainda jovem, fez parte da equipe que elaborou a CLT. A idade tem 24 anos. Mas as minhas informações sobre o senhor são muito boas. Só pode ser uma criança sabida. 93 anos. Susequinde é testemunha dos principais fatos relacionados à consolidação dos direitos trabalhistas no Brasil. As primeiras normas de proteção ao trabalhador brasileiro surgiram a partir da última década do século XIX. Mas foi na Revolução de 1930, com a subida ao poder de Getúlio Vargas, que a Justiça do Trabalho realmente despontou. Em 26 de novembro daquele ano, foi criado o Ministério do Trabalho. No governo Vargas, foram instituídas as comissões mistas de conciliação para os conflitos coletivos e as juntas de conciliação e julgamento para os conflitos individuais. Em 1932, surgiram as juntas de conciliação e julgamento. Se disciplinavam os direitos do trabalhador de então, que eram poucos, mas existiam. O passo decisivo para a criação da Justiça do Trabalho no Brasil veio com a Constituição de 1934. O governo adota medidas para proteger os empregados, institui direitos como o registro profissional em carteira, a jornada semanal de 48 horas e as férias remuneradas. Mas a instalação oficial da Justiça do Trabalho só acontece em maio de 1941. Na ocasião, Getúlio Vargas, em ato público, destacou em discurso inflamado: mais legítimos do povo!
Daí a importância de 41. Getúlio Vargas, cria a Justiça do Trabalho com autonomia. 2 anos depois, em 43, o Brasil passa a contar com normas claras e reguladoras sobre as relações individuais e coletivas de trabalho. 3 letras fortes, CLT, determinam novos rumos a patrões e empregados. Começa logo definindo quem é empregado, quem é empregador. Susequinde, que foi um dos integrantes da comissão criada para elaborar a CLT, diz que o nascimento das leis do trabalho não sofreu com o regime da época. A CLT é de 43. Era a época realmente de ditadura. Mas não houve interferência. Ele destaca que o processo foi democrático. Nosso projeto, como anteprojeto, foi publicado no Diário Oficial para receber sugestões. Democrático, sim, porque você abriu para o povo falar, e o povo falou. 68 anos depois, um dos pais da CLT diz que a lei precisa ser revista. Eu faria uma revisão? Faria. Os tempos mudaram. A Justiça do Trabalho passou a integrar o Poder Judiciário a partir da Constituição Federal de 1946. A Justiça do Trabalho foi fundamental para a vida do brasileiro. E uma coisa é você ter o direito, outra coisa é você poder exercitar o direito. Senhoras e senhores, o Tribunal Superior do Trabalho, o Conselho Superior da Justiça do Trabalho, o Ministério das Comunicações e a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos lançam agora selo personalizado e carimbo comemorativo alusivos aos 70 anos da instalação da Justiça do Trabalho no Brasil. Convido o excelentíssimo senhor vice-presidente da República, Dr. Michel Temer, e o senhor José Furian Filho, diretor comercial da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, para se dirigirem à mesa à frente, a fim de que possamos proceder ao lançamento. O selo personalizado é composto por 2 partes. Na primeira, o pavilhão nacional, tremulando ao vento, compõe o plano secundário e emoldura o mapa do Brasil, preenchido pelas flores do ipê, a árvore símbolo nacional. Na segunda parte, a logomarca comemorativa inspirada na evolução histórica da Justiça do Trabalho no Brasil. A imagem traz como pano de fundo o Decreto-Lei 3.229, de 30 de abril de 1941. À sua frente, o numeral 70, translúcido, a sugerir a transparência da Justiça do Trabalho, seguido do slogan Justiça do Trabalho, 70 anos de justiça social. O selo personalizado será obliterado com o carimbo comemorativo especialmente confeccionado para este evento, que tem a mesma temática do selo. Complementa a imagem a inscrição Correios, Brasília, Distrito Federal, 3 de maio de 2011, em referência ao local e data de lançamento do carimbo comemorativo. Neste momento, ouviremos as palavras do diretor comercial da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, senhor José Furian Filho.
esta solenidade assinala um marco histórico e um divisor de águas para os trabalhadores brasileiros. São decorridos 70 anos da criação da Justiça do Trabalho no Brasil, anunciada oficialmente em 1º de maio de 1941, pelo então presidente da República, Getúlio Vargas. A implementação da Justiça do Trabalho motivou o funcionamento imediato das juntas de conciliação e julgamento e dos conselhos regionais do trabalho. Nestes 70 anos, a Justiça do Trabalho ajudou a reescrever a própria história das relações trabalhistas no Brasil, orientou quanto a novos procedimentos legais, harmonizou divergências, estimulou negociações entre as partes envolvidas e arbitrou, sempre em tempo hábil, a solução de conflitos trabalhistas. As ações da Justiça do Trabalho protegeram e beneficiaram milhões de cidadãos. A Justiça do Trabalho veio a se tornar um sinônimo de justiça social. Os Correios estão orgulhosos em se associar ao Tribunal Superior do Trabalho nestas celebrações dos 70 anos da criação da Justiça do Trabalho. Somos uma empresa pública com atuação em todo o território nacional e congregamos mais de 107 mil trabalhadores. Isto torna os Correios um dos maiores empregadores de mão de obra do país. Além disso, para nossa satisfação, o TST também está comemorando estes 70 anos com o lançamento de uma campanha institucional direcionada à prevenção de acidentes de trabalho, em parceria com vários ministérios do governo federal. Nos Correios, por exemplo, devido ao imenso contingente de trabalhadores, a preocupação com a segurança do trabalho é um desafio permanente e a prevenção de acidentes do trabalho se converteu num saudável objetivo para todos os setores. Nesta ocasião, os Correios homenageiam a Justiça do Trabalho com o lançamento de um selo personalizado e um carimbo comemorativo. O selo, inspirado na própria logomarca comemorativa dos 70 anos da Justiça do Trabalho, idealizada pelo TST. Além de perpetuar o espírito das celebrações, estas peças comemorativas vão integrar também os acervos filatélicos brasileiros e de colecionadores estrangeiros. Cumprimentamos o excelentíssimo senhor vice-presidente da República, Michel Temer. Parabenizamos especialmente o excelentíssimo senhor presidente do TST, ministro João Oreste Dallazen, assim como todos os senhores ministros com assento neste Tribunal Superior. Saudamos também as autoridades e os convidados presentes a este evento comemorativo. Expressamos, enfim, o nosso reconhecimento ao trabalho devotado de todos aqueles que, no Brasil inteiro, implementam diariamente as atividades da Justiça do Trabalho em todas as suas instâncias. A celebração dos 70 anos da Justiça do Trabalho ocorre num período importante e emblemático, quando o nosso país abre múltiplas frentes em prol da expansão do trabalho e do emprego, além de assegurar novas e auspiciosas conquistas para os trabalhadores brasileiros. Parabéns ao TST, meu muito obrigado e uma boa tarde a todos. Agradeço ao Ministério das Comunicações e especialmente à Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, na pessoa do seu diretor comercial, o senhor José Furian Filho, a presteza e a amabilidade com que se dispuseram a lançar o selo e o carimbo comemorativo alusivos aos 70 anos de instalação da Justiça do Trabalho. Agradeço igualmente as palavras gentis e generosas com que vem de saudar a administração do Tribunal e o Tribunal Superior do Trabalho e a própria Justiça do Trabalho. Nesta oportunidade, dar-se a assinatura do Acordo de Cooperação entre o Tribunal Superior do Trabalho, o Conselho Superior da Justiça do Trabalho e o Instituto Inovari. A parceria, ora celebrada, decorre
da intenção do Instituto Prêmio Inovare em formular, promover, estimular e apoiar ações para a modernização da justiça brasileira, diretamente ou por intermédio de articulação com órgãos públicos e organizações da sociedade civil, e do compromisso do TST e do CSJT em promover o aprimoramento da prestação jurisdicional, o fortalecimento da justiça do trabalho, estimulando o debate e a busca por soluções para os problemas da magistratura nacional, das questões sociais e da cidadania. O objetivo do presente acordo é o desenvolvimento de ações de disseminação, divulgação e difusão das práticas constantes nos bancos de dados do Instituto Prêmio Inovare, do TST e do CSJT, que estejam contribuindo para a consecução das metas de modernização, qualidade, celeridade, eficiência e acessibilidade à justiça. Esclareço que o acordo de cooperação com o Instituto Inovare, que a seguir subscreveremos, será franqueado à adesão oportuna dos tribunais regionais do trabalho. Tenho a honra de conceder a palavra para o ministro Márcio Tomás Bastos. Apenas uma palavra de saudação e de agradecimento pela assinatura desse acordo de cooperação. A ideia do acordo é exatamente essa: prosseguir, dar mais um passo naquele longo caminho de construção de uma justiça brasileira que seja mais rápida e mais perto do povo. E esse ano, em que a Justiça do Trabalho completa 70 anos, e vimos aí, no vídeo que foi passado, a importância dos grandes momentos que ela já viveu, é providencial a assinatura desse convênio, desse acordo, desse termo de acordo, uma vez que o nosso tema, nesse 8º ano do Prêmio Inovare, é exatamente este: justiça e inclusão social. De modo que nada melhor do que assinarmos esse acordo que vai permitir a normatização de algumas práticas, a cooperação, a troca, a parceria, o trabalho conjunto entre o Tribunal Superior do Trabalho, o Instituto Inovare e todas as instituições que se ligam à justiça brasileira, para que a gente consiga realizar aquele grande ideal de transformar a justiça que nós temos naquela justiça com que nós sonhamos. Muito obrigado. Não poderia me furtar de responder, ainda que muito brevemente, à gentil saudação com que vem de dirigir-nos o eminente ministro Márcio Tomás Bastos, no instante em que celebramos um convênio com o Instituto Inovare para estimular e difundir boas práticas no âmbito da justiça do trabalho. Antes de assinar, portanto, os atos há pouco referidos pelo cerimonial, quero registrar que considero o Inovare um valiosíssimo contributo da iniciativa privada para que a justiça assuma o seu protagonismo e faça por si mesma o que não depende de outrem para prestar um serviço público melhor e mais eficaz à cidadania. O padre Antônio Vieira, em um dos seus célebres sermões, afirmou que Deus há de nos pedir contas de tudo que fizermos, mas muito mais estreita conta do que deixarmos de fazer. Justamente para não incidir nesta terrível prestação de contas, a Deus e à posteridade, cabe-nos a todos, os seus principais operadores,
dar tudo de si para uma melhor qualidade da justiça. Ao subscrever, portanto, esse acordo de cooperação com o Instituto Inovare, juntamente com o eminente ministro Márcio Tomás Bastos, anima-nos o propósito, em primeiro lugar, de disseminar e multiplicar as boas práticas já identificadas e premiadas. Em segundo lugar, de estimular a criatividade e a inventividade dos magistrados do trabalho e servidores da Justiça do Trabalho, que, com engenho e arte, poderão conceber novas e boas práticas destinadas ao aperfeiçoamento e à modernização da instituição. Recorde-se que o sistema Bacen-Jude, de bloqueio de numerário disponível do devedor em instituição financeira, antes de haver sido previsto em lei, foi fruto de uma boa prática, se não gestada, ao menos, seguramente, amadurecida e consagrada pelos juízes do trabalho. Até hoje são os magistrados do trabalho os que mais utilizam as ferramentas eletrônicas de identificação e de bloqueio de bens do devedor. Buscamos, portanto, ao subscrever esse convênio, ideias e soluções simples desse jaez que, sem alarde, sem a necessidade de mudanças legislativas ou de grandes investimentos, deem maior eficiência e, de algum modo, melhorem a justiça do trabalho. Ressalte-se que o tema da premiação de 2011, Justiça e Inclusão Social, está no próprio DNA da Justiça do Trabalho. De modo que quero registrar a nossa imensa alegria, ministro Márcio Tomás Bastos, a nossa imensa honra em subscrever este acordo de cooperação e assegurar que vamos nos empenhar entusiasticamente, empunhando esta bandeira junto aos tribunais regionais do trabalho, junto aos juízes do trabalho, para que possamos nós dar o nosso contributo ao aprimoramento da justiça do trabalho, também por conta deste acordo. Queremos agradecer imensamente a presença de Vossa Excelência, sabemos que Vossa Excelência tem outros compromissos profissionais, foi uma honra tê-lo conosco. Muito obrigado. E não perca no próximo bloco os atos que vão marcar os 70 anos da Justiça do Trabalho e confira também os principais discursos da solenidade. É daqui a pouco. Até já!